Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. Estamos no ar com o MDA. Seja o navio pirata em uma nuvem voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana, vamos viajar no mundo do Diário de uma Apotecária. Eu sou o Raul e vamos falar sobre a novela Menina Veneno. Aqui é o Lucas e eu nunca assisti esse episódio de CSI. O quê? Ah, tá. Por um segundo eu também brisei, eu falei, o que tem a ver CSI? Aí depois eu liguei os pontos, né? Eu falei, ok. Tem tudo a ver, pô. Tem tudo a ver. Lucas, acho que foi a melhor abertura que tu já fez aqui no podcast. Sem brincadeira. Parabéns. Ele abriu bonito, né? Esse sabe abrir podcast, né? Esse abre bem. Esse abre bem, né? Os caras, hein? Aqui é o Carlos e... Melhor que Friera, hein? Ó, polêmica. Ih, rapaz, olha aí, os fãs de Friere vindo xingar aqui. Hate pra sempre pra ele, assim. Os caras vão tacar pedra nele ali mesmo. Não, tranquilo, pode vir, vem que vem. É, daqui a pouco os caras tá com a bandeira riscada do MDA, né? Tudo gritando, que saudade, quando o MDA jogava com vontade. Aí os caras lá riscando o muro do MDA, né? Vai ficar falando pro Raul e pro Lucas, diretoria Jim Carrey, né, velho? É, exatamente. Podcast feito por inteligência artificial. Então... Começou a era da fake news do MDA, é isso. Aqui é o Bruno e faz tempo que eu não me emocionava assim com anime, hein? Aí, tô falando. Mas é muito emocionante, não tem como, né, velho? Se você não chorar com o vilão, você tá maluco. Se não chorar com isso aí, você tá morto por dentro, cara. Vilão questionável, né? Isso é um negócio que te engana na história, né? Você acha que é o vilão. É, então, mas o vilão bom é questionável, pô. O vilão bom é questionável. Exato. Esse aqui é um vilão que ele seja claro, que ele seja cristalino, você entende de começo, entende ele? Ué, o Madara é claro. Mal é que você comparar, pelo amor de Deus. Né? O maluco lá de Sangatsu lá é vilão. O Askeladd é vilão, ele também é, se você parar pra pensar. Às vezes você olha como FDP, às vezes você olha ele como o pai do cara. Não vou... Chama os e-mails aí que eu... tem papo aí. Agora eu buguei o Lucas muito, agora. Ih, bugou a mente do Lucas. Não, é porque pra eu desenrolar esse novelo, vai conversa. Aí melhor puxar os e-mails primeiro, e aí depois a gente conversa com calma. Vamos lá, vamos conversar sobre drogas. Enquanto a gente desenrola esse novelo, bora pros e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Bruno? E aí, galera? Hoje vamos ver os recados da galera. Já digo, tem polêmica, hein? Aqui a gente gosta de uma polêmicazinha, né? Sempre curte aí. Primeira mensagem do MDA 147, recente, né? E fizemos um musical sobre Koji Wada. E o João Lucas diz o seguinte: isso que é música? Alegria, alegria. Sim, meu mano Lucas. Cadê meu Isekai de cantor essas horas? Digimon Tamer é demais, mas eu amo Adventure e o 02 também. A emoção é shonen. Primeiro, sai do fake, Lucas. Brincadeira. A gente zoou que nunca tem mensagem pro Lucas, né? Mas dessa vez teve mensagem pro Lucas aí. Uma vez que os caras escreveram o Pix e acabou escrevendo Lucas sem querer. Isso quando chamam o Lucas de Valente também, né? Pode ser. Mas, pô, sempre bom, né, cara? Digimon, eu amo demais. Foi muito bom gravar esse cast. Principalmente pela homenagem à memória do Koji Wada, né? Exato, nosso grande cantor eterno Koji Wada, que alegrou muito a minha infância e diversos fãs aí também. Bruno, a gente tem 3 mensagens sobre o episódio 146 do Animal Wars Brasil. Vamos ler as 3? E porque eu acho que a resposta é meio única para as 3, elas se complementam. Aí a gente comenta o geral depois, pode ser?
Beleza. Então, a primeira mensagem também é do João Lucas. Ele, cara, eu adorei como falam sobre os animes. Muito obrigado por me apresentarem essa premiação. Nem conhecia. E viva os fãs de Gundam e Trigun. KKKKK. Diário de Apotecário é absurdo. Lindo. Agora, o Odair manda a seguinte mensagem. Fora da CGI Bruxa de Mercúrio, é o pior Gundam em todos os sentidos. Pra mim, não valeria nenhum troféu. E o que me deixa mais raivoso é o péssimo casal principal que tem. Consegue ser pior que no V Gundam, né? O Gundam V. Bem, tem a mensagem do Manuel Aquino, que disse, vocês priorizam sempre o tem mais ao melhor. Votaram esquisito demais. Também acho que vocês não devem ter assistido Frieren. Sobre as 3 mensagens, eu acho que elas se complementam, porque se você olhar, são 3 opiniões diferentes sobre o mesmo prêmio, né? Tá aí. E aí a gente pensa, pô, se eles podem ter 3 opiniões diferentes, por que a gente não pode ter também, né, cara? E não pode ter duas, né? Foi igual eu mesmo, Raul, durante a gravação, a gente teve várias discordâncias sobre quem levava um prêmio ou outro. É sobre isso, galera, assim, o prêmio é a gente dando as nossas opiniões sobre cada obra, e a gente até na gravação falou, nossa, cara, acho que depois da gravação, né, desculpa. Depois da gravação a gente até falou, nossa, vai vir no e-mail uma galera falando, pô, discordo dessa, concordo dessa, mas é legal que tenha, tá? Eu acho que tem que ter mesmo, a galera tem que colocar a opinião do que acha que, pô, isso aqui é melhor, né, a pior, e não tem certo e errado, não. O diálogo é sempre bom, né, cara? E outra, sobre a questão de não ver Frieren, a gente tem um episódio de Frieren, assiste lá, e eu acho que Frieren foi o que a gente comentou positivamente, a exaustão, porque a gente falou várias vezes, pô, queria ter voltado de Frieren aqui, mas tem esse aqui que eu gosto mais. A gente falou bem de Frieren o tempo todo no podcast, e ele até ganhou algumas categorias no nosso voto. Cara, tá tudo bem, sabe? Particularmente eu sou muito fã de Frieren, assisti mais aquilo, a gente tenta julgar com o nosso senso crítico naquilo que a gente considera dentro das competências. Igual eu falei, pô, tem umas que a gente concordava, outros que a gente discordava, e todo mundo pode ter a sua opinião. O importante é ter esse espaço pra poder falar e a gente ter essa comunicação, né? A gente gosta de ouvir vocês falando também, por mais que seja discordância da gente, a gente gosta. E pra questão da priorização, por que a gente usa o tem mais ao invés do melhor? Porque, pô, a gente é um podcast, a gente tem que explicar pro público por que a gente tá dando essa opinião, a gente tem que embasar essa opinião, né? A gente gosta desse anime porque ele tem isso, isso e isso, ele tem mais isso, ele tem mais aquilo. Se a gente virar e falar assim, ó, a gente prefere esse anime porque ele é melhor, entendeu? Fica uma opinião sem embasamento nenhum, sabe? Eu gosto porque eu acho ele melhor. Acabou o podcast, sabe? 5 minutos de podcast acabou. Sobe as letrinhas, sabe, Bruno? The World of Movies, né? Então, é por isso, a gente só tem que embasar a nossa opinião. Às vezes a nossa opinião é igual a de vocês, às vezes não. E é legal as opiniões diferentes, até porque gera discussão, que nem a gente mesmo comentou. Dentro do podcast, eu acho que nesses quase 150 episódios, várias vezes a gente já discutiu bastante dentro do podcast, porque dentro do podcast de um anime específico ou de um conjunto de animes, a gente já discordou de várias coisas. E, de novo, vocês têm esse espaço igual fizeram e convido a fazer de novo. Pô, vi o podcast sobre anime X. Não concordo com esse ponto porque na cena tal, não concordo porque a entrevista do cara tal. Ou só a sua opinião. Tragam isso pra gente, tá? A gente gosta também disso e não tem certo e errado. Até mesmo a questão de melhor, pior é algo muito, muito subjetivo, entra na subjetividade em alguns pontos. Então, a gente sempre tenta ter a nossa opinião, que a gente embasa em algumas coisas, algumas entrevistas que a gente vê, material que a gente consome, que a gente estuda, mas não quer dizer que também não posso ter as outras, né? Também tem a opinião aí do Gabriel e Epifani, né, Bruno? No Solo Leveling Erigancy, que foi o episódio 144 do MDA. Gabriel diz o seguinte: eu achei o anime muito corrido, excluindo partes essenciais do crescimento do protagonista. Fora isso, está bom. Adorei o episódio. Concordo, eu acho que até eu tava vendo recentemente no Twitter, né? Saiu o Blu-ray do Solo Leveling lá no Japão, né? Pra quem não manja muito dessa indústria, geralmente no Japão transmite o anime depois sai no formato Blu-ray, né? Que é um DVDzão compilado. E aí depois ele começa a ser mais comercializado, mundialmente falando, né? E tanto que as vendas deles foram, assim, comercialmente falando, foram tenebrosas. Então, assim, foi muito ruim. E muita parte é disso, assim, muita gente não conseguiu se sentir preso à trama, ao episódio, porque houve, sim, uma aceleração ali do roteiro, né? Totalmente. Eu acho que a gente falou bastante disso, inclusive, no episódio. Exatamente. Então, vamos pegar nossa pipoca e partir pro nosso episódio sobre a novelinha Diário de uma Apotecária, Bruno. Acho que agora talvez explique porque a gente falou tão bem de Diário de Apotecária no Anime Awards, né? Então, fica com o episódio. Tchau! De volta dos e-mails desse podcast que tem que ter aquele comercial da Eliana dos dedinhos, né?
Todos os dedos, onde estão? Aqui estão! Hoje, os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal pra você. De vez em quando, aparece cada amigo na vida da gente. Eles chegam oferecendo drogas e vão contando uma porção de histórias. Eles falam que droga é legal, só pra você aceitar. Mas que tipo de amigo é esse? Porque amigo de verdade não faz isso com a gente não. E como é que droga pode ser uma coisa boa se você não pode contar nem pro seu pai e nem pra sua mãe? Não entra na dele, tá? Quando algum desses amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim com as drogas. E, irmão, assim, já vou adiantar já pro pessoal. Esse é o podcast de mais apologia a drogas que você vai ouvir na história do MDA, já tô avisando. Não sei se é o mais, mas é um dos. Até porque deram 8 pra Sal, né? Então, tipo assim, apologia a drogas pesadas já foi feita. Isso é coisa da Animística aí. Não tem nada a ver com isso. Não, isso aí é coisa do Guaraná. Guaraná é só droga pesado, é crack, Prince of Tennis. Uns áudios lá duvidosos. Exatamente. Como é que era a frase mesmo? É mais digno como ser humano fumar crack do que esse Prince of Tennis. Aí, viu? E com o nome original, Kuzuriya no Hitorigoto, do gênero drama mistério, com 24 episódios, estreou no dia 22 de outubro de 2023 na Crunchyroll. O estúdio original é a Toho Animation, que é o estúdio de Puniro wa Kawaii Slime, e da OLM, que é o estúdio de Oats Taxi, Pokémon e Inazuma Eleven, com direção de Norihito Nagamura, que dirigiu Mahotsukai no Yomi e Blood Sea The Last Dark. A dublagem é feita por ela, aquele estúdio mais brasileiro que tem, aquele que toca a musiquinha, Estúdio do Brasil! Brasil! Com direção de André Rinaldi, a fonte é uma novel, mas no Brasil a gente tem o mangá. O mangá é publicado pela Panini aqui no Brasil, do autor Natsu Hyuga. E Bruno, conta pra gente aí. Kuzuriya no Hitorigoto, ou Apothecary Diaries, fala sobre a história de Mau Mau, que é uma jovem que levava uma vida tranquila ao lado do seu pai, um boticário renomado. Boticário é tipo farmacêutico, né? Esse termo boticário também é desuso, mas é tipo farmacêutico. De perfume também. De perfume, mexe com várias paradas. Mas farmacêutico também mexe com perfume, hein? Enfim. É que na verdade que faz química com ervas, né? Então serve pra perfume. Eita, o Proed aí, ó. Não tem como, né, velho? Aeromarx já tava apontando o dedo aqui, eu devia estar nesse episódio. Devia, mas ele não aparece nem no Catum, irmão. Então, complica. No dia que passar esse anime na Record, vai ser tipo a química do mal. Quase isso. As ervas do mal. O anime das drogas e não sei o que. Você tá maluco, isso aí não vai passar com uma coisa boa na Record, não. A Record ama esse tipo de anime. Resumindo, galera, basicamente a Mau Mau, ela é vendida como uma serva pro palácio do imperador. A história se passa na China, né? E a partir disso, a Mau Mau, que é nossa protagonista, ela decide tomar medidas drásticas quando ela percebe que os herdeiros imperiais adoecem, e ela começa a tentar investigar o que tá acontecendo. E como ela é uma boticária, já que seu pai era um boticário, ela começa a tentar ajudar ali, dando algumas dicas e tal. E depois disso, o talento dela vai aos olhos das pessoas que administravam o palácio, né? E ela começa a sua aventura como apotecária ali, né? Como uma espécie de serva e apotecária ali dentro do Palácio Imperial. E aí começa a novela, né? É basicamente isso. Segue episódios aí de Rei do Gato. Exatamente. Inclusive, eu queria indicar muito o pessoal a começar a acompanhar esses mangá /novel, basicamente de corte chinesa, que tá saindo bastante no Japão, que é um grande... São todos eles grandes novelões, entendeu? Então você aí que gosta de Kubanacan, por exemplo, essas coisas da vida assim... Maravilhoso. Cai pra dentro, irmão. Maravilhoso, cara. É sobre isso. Cara, é um grande novelão, né? O final amarra as pontas, mas antes disso, quando a gente começa a história como... O enredo é meio que solto, né? É episódico, você... Começa como um slice of life, né? Totalmente, né? O dia a dia ali da apotecária ali, fazendo coisas de apotecária, fazendo coisas de CSI, como falou o Lucas também, que não tem nada a ver com o serviço dela. Exatamente. Não, mas assim, cara, é muito bom, porque basicamente é CSI, um pouquinho de drogas, ou mais drogas ainda, porque Mamal curte, né? Ela curte um tóxico, tá escrito lá, Ela gosta de todo tipo de droga, ela já falou. Você não viu como ela ficou? Ela viu o saque lá, você não viu como ela ficou doida também? Aí, cara, um grande slice of life ali, de vida curtida e de um príncipe querendo dar uns pega na novinha, é isso. Exatamente. A história é essa.
A ProErd não aprova esse anime. Com certeza não. Sim, mas falando sério, é legal que tem vários subplots, porque que não é como vocês falaram, tipo, é um grande slice of life. Só que ele, ao mesmo tempo, ele consegue escalonar os mini arcos dele, e até que no final a gente percebe que tem, assim, uma conexão e tudo mais. Só que, tipo, é realmente muito legal, porque tem essa parte da investigação, do CSI, mas também ao mesmo tempo tem todo aquele drama familiar, não só do abre aspas, eunuco, como da própria Mao Mao, né? Eu não chamo ela de Mao Mao porque Mao Mao me lembra aquela música que tinha antigamente, aquele funk, que era o Dogão é Mao, Mao. Daí eu vou falar, não, é Mao Mao. Esse tá tocando, esse tem que estar tocando. Não, até pro Mao não tá me dando não. É Mao. Chamaram ela de galera e achou que fui eu. Segura a onda, pede a conta enquanto eu corro. Pra que ficar e apanhar que nem cachorro? Dogão é mal, O Lucas pede as músicas, depois ele mesmo saboneta. E ele mesmo saboreta a música. Ai, meu Deus do céu. Ele pediu o hino do Flamengo na última gravação, vou falar aqui, viu? Não, mas aí tem que cortar mesmo, aí não pode não, pô. Jamais faria isso, velho. Eu não tô sob o efeito das drogas da Mao. Mal. O moleque tá deixando ela cada vez mais malvado. Mal. É, exatamente. E a gente tem que elogiar muito a direção desse anime, né? Porque é conciso, cara. Você assiste do começo ao fim. É um anime de 24 episódios, parece que você assiste em 10 minutos. É absurdo como o anime, ele caminha, mesmo sendo novelesco, ele é bem dinâmico. O detalhe da história como um todo, né? Minha irmã tá colecionando mangá, inclusive Panini, tá precisando enviar esse detalhe. Pelo que eu andei pesquisando até aqui pro cast, o anime ele é mais baseado na novel necessariamente do que no mangá. Sendo que, mesmo pra novel, eles fazem certas adaptações, né? Por exemplo, o rolê lá do pai dela no final, dependendo da mídia que você for ver, no mangá eles deram uma aliviada. Tem outras partes que são mais pesadas, algumas coisas, entendeu? Tem certas diferenças das adaptações, né? Sendo que a novel é a original. E, cara, assim, é um anime que tu tem que saber dar ritmo pra construção de personagem, velho. Porque ele é um anime pautado em personagens. Se você não tem personagens bons pra esse tipo de história, como um Slice of Life, que pra mim é o principal gênero da obra como um todo, mais do que mistério, mais do que qualquer outro tipo de coisa, como um thriller, assim, esse tipo de coisa, é Slice of Life. E pra você ter isso, você precisa ter bons personagens. E aqui tem uma benca, né, velho? Porque mesmo personagens que aparecem muito pouco, como, por exemplo, são as cortesãs, né? No caso, a Lihua, que é a cabelo azul, a Lishu. Tu tem interesse pelos personagens, eles são interessantes. A última cortesã que aparece, que a gente não sabe nenhuma dela, acho que é um Igyu, uma parada assim, não lembro. Mano, não sei falar chinês, galera, então perdão aí se eu falar tudo errado. E aí, cara, por exemplo, um personagem que aparece muito pouco, mas até por ela aparecer muito pouco, os próprios personagens vão construir essa perspectiva meio misteriosa dela, entende? Você tá falando da cortesã ou da concubina? Não, da cortesã que entrou depois quando a Aldo saiu. Não, tá falando concubina. Concubina é uma coisa, cortesã é outra. Cortesã é quem trabalha nos bordel. Ah, pode falar. Lowlan. Que é aquela seriona lá. Ela só fica olhando pra cara do... Exato. Filha de um cara importante lá que era coligado à antiga imperatriz. Isso. Tem até meio que tem uma história lá de, entre aspas, um golpe de estado, que é no passado, esse tipo de coisa, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que isso é bem legal, porque, tipo assim, em primeiro lugar, eles colocam os personagens em destaque na narrativa, entendeu? Então, tipo assim, eu vou construir aqueles personagens, eu vou dar muita importância porque aqueles personagens pensam, como eles diálogo, as ações. Então as pessoas se acostumam, gostam dos personagens, pra aí, então, eu dar pra segundo peso, que é a narrativa principal. Porque até o final do anime, eu não sei vocês, mas você tá pouco se importando se as coisas vão se conectar, como um mistériozão, esse tipo de coisa. Até a metade não tem muita conexão, né, mano? É tudo meio, sei lá, meio perdido, né? Acabou o primeiro arco ali, que é o arco que ela perde o emprego e é recontratado, ali você já tá entregue. Já. Sim, você já tá gostando, já tá engajado. Pô, isso que eu acho que é muito da hora que o Carlos falou. Sei lá, tipo, pelo menos quando eu tava vendo, primeiros episódios, cara, eu fiquei com muito medo de que, pô, vai ser meio repetitivo, vai ser meio maçante de ver. Principalmente aquele comecinho, né, que é o sequestro. Eu não sei se no mangá é seu, Carlos, mas, cara, pra mim o sequestro, ele ficou meio estranho, porque, tipo, ela é sequestrada e ela não reage. Você não vê medo nela, você não vê raiva. É tipo, ela diz, fui sequestrada e fui vendida. Que chato. Ela não tem o que fazer, ela fala sobre isso depois, né? Quando ela conversa com o Jinchi, né, que o Jinchi fica até triste no dia da festa. Aham. Ela falou, mas aconteceu com você? Eu fui sequestrada e tal. Ele perguntou por que ela usava as sardas. Ela falou assim, então, eu trabalhava em um bordel, né? Minhas irmãs trabalhavam no bordel, eu vivia lá. Pra mim voltar pra casa, e era um lugar perigoso, eu passava por um monte de cara que era assassino, estuprador, que era sequestrador.
e tudo mais. Então, o que acontece? Eu sou uma menina frágil, o que eu vou fazer com os caras desses? Chegou 3 caras lá fortão, falou, vou te sequestrar, ela vai fazer o quê? Não tem que fazer. Tem esse bagulho de aceitar. O que eu senti um pouco é que, pelo menos assim, na tela não deu tanta expressão que eu tava sentindo. Mas depois na série você entende o porquê. Porque ela tem esse perfil meio, tipo, de guardar pra ela, de tentar não reagir nesse sentido, sabe? Tá lá. Em certo sentido, a Mau Mau é um personagem muito lógico. Ela tem as questões dela lá, que são emocionais, e eu acho que isso é muito interessante, porque eu acho que quando você tenta fazer um personagem que ele é 100% lógico, então ele é muito puxado pra lógica, cara, não vai dar certo. O personagem fica muito inumano, porque nenhum ser humano consegue ser 100% lógico. A psicologia já diz isso. Acaba tendo aquele problema do Iron Code, do Classroom of the Elite. Tipo assim, o cara é um bonecão, cara inexpressivo. Entende? Você não consegue ter empatia com ele, entendeu? Porque ele não tem sentimentos. E no caso aqui, do Diário de Apotecária, você, como eu falei, é um slice of life e a narrativa principal é baseada em personagem, você precisa ter empatia, cara. E assim, sendo muito sincero, Mau Mau é um dos melhores protagonistas que saíram nos últimos anos. Eu acho muito bacana nesse sentido, porque, por exemplo, a gente tá falando de uma personagem feminina que a temática aborda prostituição e concubina, né? Só maravilha. Prostituição, drogas, sequestro, só coisa boa, entendeu? É aquele negócio, era como a mulher era vista no período feudal chinês naquela época. Vista pra prover um bebê ou pra prover prazer pro homem. Sim, mas olha só o barato. Ela é uma personagem que tá todo nesse contexto, assim, de prostituição, de poligamia e tudo mais. E zero apelo sexual nela. Tipo assim, mesmo quando não é o foco da tua cara. Tu não tá pegando não é um weightzão assim que tu fala assim, pô, vou prestar atenção nisso. Tem aquelas personagens lá, que chamam de 3 princesas do bordel lá do... As irmãs dela. É Casa Verdete. Mano... É verdade. Acho que não tem até assim, é verdade. É chinês, cara. Ah, tá chinês agora, tá formado em chinês, é verdade. Não, eu falo verdade. Se você fala errado, a culpa não é minha. Ah, vai catar coquinho. Mesmo nessas personagens, elas são personagens de apelo sexual. Bom, tá aqueles peitão, aqueles decotão. Assim, mano, mas você não se importa com isso, porque não é o foco da obra. Porque a narrativa é do ponto de vista da Mau Mau, né, cara? Então você, assim, nesse sentido... Assim, não que outros animes que tenham ponto de vista de mulheres não tenham isso, tem. Mas, assim, não é necessário pra obra, esse tipo de coisa. A narrativa não necessita disso. E quando brinca com isso, eles brincam, literalmente. Eles não levam como bobice, só dá o balanção do peito dela. Não, tipo... Tanto que, tipo assim, as minas que são... Tanto as concubinas do imperador, quanto as minas que trabalham lá no bordel, quando elas precisam usar de sex appeal, isso é usado com seriedade na obra. Tipo, elas estão querendo alguma coisa com isso. E outra coisa, isso é muito bem explicado, né? Eu acho que tem uma conversa, eu acho que é a própria Mao Mao que fala sobre a questão de como que funciona a Casa Verdete, né? Como as meninas são escolhidas, como que são criadas as princesas e tudo mais. E ela fala, não, tem um grupo de meninas que vão lá pra trabalhar cedo, elas se desenvolvem lá, elas têm todo um treinamento, né? Elas aprendem a jogar, aprendem a dançar, aprendem a ter um sex appeal. Inclusive, ela usa esse sex appeal que ela aprendeu na Casa Verdete pra passar pras concubinas, né? Essa parte é muito boa, velho. Tem a questão dos seios, né? Ela fala, não, a mulher, quando ela é mais voluptuosa, ela acaba sendo mais cara, porque ela gera mais o desejo do homem. Então, o que acontece? E aí mostra, não, essa personagem que tem aquela, que tá se aposentando da Casa Verdete, que a gente acha, inclusive, no final, que é ela que vai ser comprada, mas não é, que o soldado é apaixonado por ela, sabe? A Pairin. Sim, essa é a principal princesa, só que ela já tá a ponto de se aposentar. Você vê, ela é uma mulher voluptuosa, com os peitão e tudo mais, e ela anda com uma roupa meio com aquele negócio sexy da roupa ficar meio... tomara que caia dos lados, assim, pros peitos ficar bem à mostra, mesmo não mostrando, é um negócio sexy sem ser vulgar, sabe? E é legal que eles falam bastante coisa, eles explicam bastante coisa como funciona essa questão das meninas que trabalham em bordel, né, e tal, tanto que teve até a questão principal, né? Como que a menina que trabalha em bordel perde o valor? Aí ela pergunta pra Mau Mau, a Mau Mau fala assim, eu não gostei dessa pergunta. É sensível, é meio que um tabu, se falar, E é um tabu também por causa da mãe dela, a gente descobre depois, né? Porque a mãe dela perdeu todo o valor. Por quê? Porque teve ela. O que é? Você perde metade do valor quando você perde a virgindade, né? Porque o cara não vai lá só pra transar. Pra transar é mais caro. O cara vai lá pra jogar, pra tomar um chá, né? Fala, pra você tomar um chá com a mulher da Casa Verdete é 1 ano do seu salário, né? E eles falam sobre isso verão. E realmente tomar um chá. Vai ser pra ser entretido. E é realmente tomar um chá. Não é pra transar, é realmente pra, sei lá, tomar um chá. E a gente descobre depois, quando a gente vê o flashback do pai da Mao Mao, ele ia lá pra jogar. Sim, ele ia pra jogar Go, né? Uma parada assim. Não, Go não, era outro jogo lá. Eram 2 jogos, era Go e Xion, alguma coisa assim, o nome do outro jogo. Um é o xadrez chinês e um que é aquele jogo das pedrinhas pretas e as pedrinhas brancas, né? É. E tanto que ele era melhor no joguinho meio
meio que xadrez e ela era melhor no jogo das pedrinhas, né? Sim. E é legal, sabe, que eles realmente explicam, falam, não, isso aqui era feito dessa forma, por causa disso aqui. Isso aqui é legalizado. Isso mostra também quando o Jinchi, ele vai lá pro bordel da cidade pra tentar descobrir alguma coisa, né? Aí ele, a Mao fala, né, assim, é até meio solto ainda no diálogo, mas é mostrado que é expositivo, né? Não, porque isso aqui é legalizado pra isso, isso e isso. E aí que legal, é tanta explicação em cima da parte do bordel que você sai da primeira temporada entendendo tudo, cara, do rolê. Eu concordo plenamente com o que o Carlos falou, assim, cara, pra mim a Mao Mao é talvez uma das melhores protagonistas dos últimos anos, porque além dela gerar empatia, você conseguir conectar com ela em muitos pontos, a autora sabe usar muito bem ela como ferramenta pra abordar o mundo e criticar o mundo. A Mao Mao é uma personagem que ela tem o lado estranho dela, que é o amor pelo veneno e tal, essa questão da boticária, dessa uma apotecária, né? E a questão, tipo assim, dela viver esse lado do bordel. E não é que, do jeito, tipo, até que a gente tá falando, parece que o anime normaliza isso, não é isso. A Mao, ela apresenta esses conceitos, mas em várias cenas ela fala, cara, é assim porque, tipo, é na sociedade, mas sabe, sei lá, tipo, é nojento o homem pensar assim. Ela tem esses insights, isso, quando ela vai pegando. E aí você vai vendo que existe o lado crítico dela também. Só que ela entende como é que, digamos, o jogo é jogado, entendeu? E aí que ela vai construir em cima disso. Então ela tem esse lado lógico, extremamente lógico e crítico, mas ela tem também um lado humano que aparece que dá vários momentos de risada, né? Tipo, ela vai achar um veneno, ela é super lógica e rígida. Aí ela acha um veneno novo, ela vira, tipo, totalmente fã do veneno e faz qualquer coisa pra ter aquele veneno, pra ter aquele ingrediente, né? Cara, é muito louco as cenas que os caras vão falar, não, você vai provar tal veneno. Ela brilha o olho, ela vira tipo cachorrinho, cara. Racha demais naquela cena, velho. Ela vira um gatinho, né? Ela fica com aquelas orelhas pontudinhas no cabelo. É, cachorro não, ela vira sempre um gatinho, né? Sempre associar ela a um gatinho. Verdade, nossa, cara, é muito bom. Sempre dou risada. E fora ela, a gente tem o Jinchi, né? Que se apaixona por ela à primeira vista. E é legal que ele é um eunuco. Quando a gente pensa no eunuco, a primeira coisa que a gente pensa, ó, perdeu a criança, né? Perdeu o atacante. É muito legal que pô, ela fala de alguém, acho que é do pai dela, fala assim, não, mesmo ele sendo um homem incrível, tiraram o seu bem mais valioso. Aí o cara fala, tipo, ela trata desse jeito, ela faz uns trocadilhos com o fato, com os eunucos. Tipo, o cara é tão bonito, mas, pô, não funciona. Isso, cara, como o anime é feito da parte da visão da Mao Mao, de vez em quando a história sai dessa visão e vai pra uma outra visão, né, de outro personagem, esse tipo de coisa, né? Então a gente tem a visão da Mao Mao do Jinchi, que é tipo assim, o cara bonitão, que consegue as coisas na lábia, as meninas são tudo gamada dele, mas ele é inteligente também, esse tipo de coisa. E aí ele fica tipo, como é que esse cara pode ser tão bonito, tipo de coisa? Ele tem essa figura andrógena, né, e tal, mas aí ele não tem o bagulhinho, pô, cortaram o bagulhinho do parceiro. Aí ela fala, não, faz sentido, porra, o maluco quer fazer um estrago aqui. Aí o que a gente descobre depois? Que não cortaram, ele toma um remédio pra não ficar duro. Tanto que tem uma hora que ele tá tomando um remédio lá junto com outro cara, o cara fala assim, ó, você sabe que se você ficar tomando isso aí sem precisão, você vai virar impotente de verdade, né? Ele cospe o remédio lá e começa a tossir. E aí a gente descobre que não é que ele não tenha, ele tem, só que ele toma um remédio pra não funcionar. O Gauchon, ele mesmo fala que ele tem família e tudo mais, tem filho. Não é dito até agora exatamente qual é a missão do Jinchi, mas o Gauchon fala assim, cara, eu quero que você termine logo a tua missão pra eu poder ver minha família, cara. É outra questão também do Gauchon que quando a Mao fala do pai dela, e fala assim, cara, você sabe como é triste um filho falar assim do pai, porque ele falando da visão dele, sabe? O bom, assim, dessas construções desses personagens é que todos os personagens, eles têm características que são marcantes, todos os personagens, eles têm opinião, todos os personagens têm muita apresentação pro público. Se a gente for falar qualquer personagem aqui, a concubina lá, a Gyokyo, fica zoando o Jinchi. Sim. Com o negócio da Mao Mao, entende? É muito divertido, sabe? Então, essas construções, assim, você consegue ter. Então, você consegue ter, nessa narrativa, um cartel de personagens, cara, que você vai se apegando a cada personagem. É claro, a Mao Mao e o Jinchi têm muito mais tempo de tela, eles aparecem muito mais. Cara, mas você pode se apegar a vários outros, entendeu? Uhum. E isso é mérito narrativo, isso é mérito total de roteiro, de construção, de saber como é que fazer. E, posteriormente, do anime de saber transpor isso pra uma narrativa que aconteça rápido, os diálogos sejam rápidos. Porque uma coisa interessante que até o Raul falou, que vários momentos do anime você tem diálogos que são expositivos. E tem que ser mesmo, cara. Tipo, ninguém aqui tem pós-doc, doutorado ou mestrado em história da família real chinesa. A gente tem que aprender isso a partir do anime. E o anime consegue ser didático e não ser chato nesse processo, entende? E fazer todo sentido. Ele funciona realmente no formato de uma novela, né? Você tem ali os personagens principais, os protagonistas, né? A Mao Mao e o Jinchi. Só que você tem blocos ali, como uma novela, você tem bloco do pessoal que trabalha, né? O bloco ali dos assalariados, você tem o bloco da galera que é rica, entendeu?
E aí tem aquele desenvolvimento dos personagens, né? Pô, é maravilhoso o episódio que a Mao vai visitar a família dela depois de um tempão, e aí ela faz um esquema com o Lihaku, que é o soldado. E ele fala assim, ó, eu te dou aqui, ó, 3 dias na Casa Verdete, e você vai comigo lá. Com você eu vou poder ir. Aí a Gyukyu corre lá no Jinji e ficou, oh, então, você ficou sabendo que a Mao foi viajar com o cara lá? É muito bom que ela volta. Não, o que aconteceu? Eu dei pra ele uma noite inesquecível. Aí ele fala, meu Deus do céu. Foi. Esquecível, e ele entendeu o contexto, né? Vai ficar rachando assim, né? Bom, mano. Bruno, tu tinha perguntado do início, né? Eu tava tentando dar uma olhada aqui, que eu até falei isso com a minha irmã, que ela que lê, né? Principalmente. Pelo que eu entendo, assim, o que acontece? O sequestro é uma coisa comum, em certo sentido, pra isso acontecer. Então, tipo assim, porque como não se tem dizendo de quem é aquela pessoa, então as pessoas sequestram pessoas em volta ali da corte pra se vender pra ganhar dinheiro. Mas as pessoas também não acham um processo ruim, porque em certo sentido as pessoas são vendidas, mas elas vão trabalhar pro governo chinês, entende? E esse salário, muitas das vezes, quando as pessoas indicam, no caso da Momao não é nisso, que ela não indica. Ela só vai indicar depois, quando ela é recontratada. Mas muitas pessoas que vão trabalhar indicam que o salário tem que ir pra família. E aí a família recebe o dinheiro. Então, mas no caso dela, parte do salário dela ia pro sequestrador. Exatamente. Queria ter certo como família, uma parada assim. Que nesse ponto que ele falou, assim, você não tem registro de que é a pessoa, né? Então, qualquer pessoa falar, essa aqui tá a palavra. Tanto é que tem aquela cena que quando a Mao conta que ela foi sequestrada, a chefe lá das damas da corte lá, ela vai lá e joga assim, caiu um vaso aqui, a gente vai ter que descontar, infelizmente, porque é pros sequestradores não receberem nada. E é legal como a história ela vai se moldando, né? A gente, cara, tem uns momentos ali, geralmente acontece muitos diálogos expositivos, não sei o que, de repente a gente descobre um negócio que tá meio que na cara nos animes. Só que aqui não, cara. É legal que você tem muito momento assim que realmente você fica surpreso com os acontecimentos. Por exemplo, o caso do Jinchi ser filho da Duo, né? Aí só conta que no passado ela teve um filho que morreu e tal, só que no caso não morreu, né? Ele. Sim, quem morreu foi o da Imperatriz. Sim. Ele foi trocado. Ele tem vários esses mistériozinhos que, assim, deixa eu falar, né? É uma novela, né? A novela tem também esses mistériozinhos, né? Qualquer novela que você pega aí, tipo, até mesmo fora de anime, novela tipo Globo, etc., tem seus mistérios, que faz parte do gênero que tá sendo criado ali. Mas, assim, o que eu gosto é que ele é mais sutil do Apotecara. Tipo assim, ele consegue te intrigar e fazer você querer descobrir a parada, sabe? Tipo, eu peguei várias vezes, assim, não sei se é aquela coisa que você sentia quando você viu um anime e fala, cara, putz, já tá tarde, mas vou ver mais um episódio, que tô muito interessado em saber o que vai acontecer. É isso que eu achei interessante, porque ele tem esse modelo de mini arcos, né? Ou seja, é igual o CSI mesmo. Tipo, eu tenho que descobrir quem tacou fogo nesse lugar. Eu tenho que descobrir porque aquela mulher é um fantasma, entendeu? Uhum. Tem essas coisinhas assim que você quer descobrir. E se você parar pra pensar, a maioria dos mistérios que você tinha na primeira temporada, eles foram solucionados, né? Porque, por exemplo, a questão da ligação da família da Uma-O, que o pai dela fala lá, que, pô, onde ela tá, ela fala assim, pô, caramba, você foi parar logo no palácio, que coisa, hein? E você fica com aquilo ali, pô, peraí, o que tá acontecendo? Aí você entende que o pai dela era médico de uma concubina, da família real ali e tudo mais. Você entende também que teve toda a situação do antigo filho da Duo e tudo mais. Então, assim, esses mistérios foram resolvidos. O mistério dos parentes, né, da Mao foi solucionado também. Só que você ainda tem um grande mistério, porque qual é a missão do Jinchi no final das contas? Porque é dito assim, tem uma missão, né, que eles dizem aparentemente que ele tá ali por ser um cara bonitão e pra testar a lealdade das concubinas, né, porque pô, é um cara bonitão e dá pra ver se alguém vai dar em cima dele e tudo mais, dizem isso, mas tem uma coisa mais por trás. Tem mais algum motivo, por exemplo, porque ele esconde tanto o parentesco dele com a Duo? Não é só a questão da Imperatriz não revelar que perdeu o filho, entendeu? Porque a Duo sabe que ele é filho dele, tem aquela sala que ela chora, né, ela chora não, ela fica ali meio com bebendo com a Mao e sim, depois encontra o Jinchi chorando, enfim. E o problema ali não é nem a mãe, o problema é o pai, né? Porque essa gravidez da Duo tem a ver com o Império, né? Então o que acontece? Ele é alguém de família, ele é alguém do Império. E se ele pega e fala alguma coisa sobre isso, é claro que a história não entrou ainda nessa história, mas eu acredito que vai entrar nesse contexto. Se ele pega e se apresenta como alguém grande, ele luta ali pelo direito de ser sucessor do Império. Ele quebra toda a estrutura que tá ali, né? Isso é o que a gente não botou muito ponto, mas assim, tipo,
Existem dois mundos nessa história. Existe o mundo palácio, que é dividido entre interno e externo, isso é uma divisão que eles vão apresentar, mas que assim, a ideia é de que, é o palácio mais perto da corte, então remete essa coisa de algo mais sério, algo mais puro, mais educado, mais polido, e você vai descobrindo na obra que, na verdade, não tem muita coisa suja lá dentro, o que a gente sabe que é esperado, né, dado uma obra um pouco mais séria. E você tem o Distrito do Prazer, que é um lugar onde vive lá a Casa Verdete, enfim, o pessoal, a pobreza, né, o pessoal que é humilde, que tá lá no dia a dia. E tem essa dualidade, né, tem aquele famoso clichê, né, do príncipe que vive ali na sua condição chique a vida toda e vai lá pra rua e descobre que, é tudo meio diferente, sabe? E o Jinchi passa por isso também, né? Quando ele tem um episódio lá que ele sai e que ele vai até maquiado, né? Aquele episódio é muito bom, cara. Que vai maquiado, que ela vai maquiar ele e fala, ainda bem que você não nasceu menina, porque seria um crime. E o cara é tipo, mano, perfeito. Aí você vai lá e descobre que tem esse outro lado da Casa Verdete, dos Trilhos de Prazer, que é um mundo mais, digamos, mais cruel, dark, assim, sabe? Que te dá a verdade na cara de uma vez só. E não é igual o Palácio, que tem essa questão da politicagem, né? Tem aquele luva de pelica, né? Tapa de luva de pelica. Então, assim, a verdade existe, mas ela tá meio que mascarada. Não, na Casa Verdete já é de uma vez só. O pessoal é muito mais bruto, mais direto. Porque esse é o mundo que ele tá, né? E tem essas construções que vão girando em torno disso. E vão sendo feitas dessa forma, cara. Por isso que eu acho que é muito louco essas coisas que a gente tá trazendo. E aí a autora sabe brincar muito bem com esses mistérios, com esses lugares, com esses conceitos que ela constrói e vai encaixando as pecinhas do Lego. Sim, e o que o Lucas comentou antes sobre o arco do Jinchi tá ainda aí aberto e tudo mais, né? O passado dele, a história dele, porque, querendo ou não, é o roteiro principal, né? Provavelmente isso vai se arrastar até o final da obra. Tanto que você vê que ele só abre essa questão do Jinchi, né? Que entra muito no arco da Suirei, da menina lá que ficava plantando ervas e tudo mais, lá que falou pra Maomao que tinha uma erva lá pra fazer... Ressuscitar os mortos, né? Ressuscitar e tudo mais. E aí você vê que ela fez todo um plano de fingir que tava morta, e aí alguém vai lá, tira ela do caixão, coloca um outro corpo no lugar, e aquilo tudo é ligado, ao Jinchi, porque ela tava tentando matar o Jinchi o tempo todo, que a gente vê ali na questão lá de que ele tava se purificando lá no templo. Não só ela, né? Tem o clássico inimigo misterioso, né? É o arquétipo muito inimigo misterioso, que existe nesse anime também, que não sabe quem é ainda, a gente tem noção que a Suirei ajudou, mas não de fato quem estava lá fazendo as coisas, mas que existe um cara lá que quer, por algum motivo, mexer na estrutura da coisa, né? Então ele tenta matar o Jinchi. Tirando os minis arcos, talvez tem um grande plot com 3 acontecimentos grandes, né? Que é o incêndio no armazém, a morte do oficial, / do artesão, né, que constrói a ferramenta lá, e tem a tentativa de assassinato do Jinchi, né? Esses 3 têm um inimigo maior por trás, que ainda não é revelado quem é e por que ele faz isso. E tem a Suirei, que depois é revelada que é ajudante. Mas provavelmente é o que vai ser abordado aí nas próximas temporadas. Talvez, o caso que já tenha acesso ao mangá tiver chegado até esse ponto, provavelmente deve já ter algo trabalhado nisso, mas é o que vai levar o mote principal da história, né? Porque o resto são mini arcos que se fecham, né? Então, por mais que sejam legais, a história precisa de um motor pra ela ir caminhando. É legal falar isso, né? Porque pra quem tá ouvindo a gente e já tomou alguns spoilers da vida aí, mas tem vontade de ver o anime... Fica a dica, aviso de spoiler. Quer ver o anime, ou então se interessou porque a gente tá falando, até mesmo quem já viu tudo mais e tal, é legal perceber que, tipo assim, você pode ver esse anime de diversas formas. Tipo, no meu caso, como eu falei, eu não tava muito interessado no mistério e tudo mais e tal. É legal, os mistérios são legais, eles te cativam. Tava vendo mais pelos personagens, pelos slice of life da vida, esse tipo de coisa. Mas se você for um cara que se aprecia mais pelos mistérios, por desenvolvimentozinho de mistério e tudo mais e tal, vai ser entregue no anime. Tanto que a gente até brincou, mas é isso, tipo, os mistérios são tão bem desenvolvidinhos ali, os minis arcos, que no final eles se aglutinam tudo e tudo tem uma explicaçãozinha arrumada e tudo mais e tal, que vai abrir pra possivelmente uma futura segunda temporada, né? Então, essa construção de narrativa de mistério, como é que você vai desenvolver, o que vai dar na frente, como o Bruno falou de ter o vilão ainda não apresentado, quem é que tá colocando a vida do Jinchi, por exemplo, em perigo, e outros personagens que até que a gente não falou tanto, assim, que aparecem passando na obra, a gente não sabe muita coisa ainda. Vários disso fica pra frente, fica pra um mistério pra ser desenvolvido, então, tipo, se tu curte mais narrativa de mistério, esse tipo de coisa, a obra também entrega, e também é muito bem feito, né? O final dessa temporada, o final desse arco é maravilhoso.
Porque até o metade do penúltimo episódio, você acha que ele vai acabar assim, novelão, e aberto, episódico, e tá tudo bem. De repente, ele entra num arco dramático que, cara, fecha toda a obra de uma maneira espetacular, né? Que começa com a Mao Mao indo lá jogar xadrez com o pai dela. Nessa, a Mao Mao já sabe que ele é o pai dela e tudo mais. E aí ele fazia uma aposta que se ele ganhasse no xadrez, que ela ia ter que morar com ele, né? Porque o sonho dele é morar com a filha. E a gente começa a entender que ele gosta dela realmente como pai, sabe? A gente já começa a mexer um pouco no nosso olhar perante a história dele. Ele não é o cara que quer fazer mal pra ele é o pai dela. Mas convenhamos que ele é um péssimo publicitário, né? Porque ele se vende muito mal. Não, ele é um tremendo de... Pica, pica. Isso que é da hora, a obra, ela tá desde, acho que, sei lá, do episódio 14, 13, começa antes, que ela apresenta o personagem e ela apresenta, tipo assim, esse cara é um... Pica, pica. Na verdade, isso se apresenta com ele no conversar com o Jinshi, né? E querendo pedir uma coisa pro Jinshi. Sim, é... Ele que dá o mistério, né? Só que é tudo feito pra gente ver ele como o grande vilão da obra. Só que não é. Ele é um antagonista do arco. É um personagem que ele é rico, porque ele vai virando em 360 graus pra gente. Ele não deixa de ser um cara ruim, ele não deixa de ter feito um monte de coisa errada. Mas ele vira, nas aspas, vítima, né? Exatamente. Mas ele também foi vítima de uma circunstância, porque ele teve que viajar pra estudar fora e ele não sabia que esse ato ia fazer ele perder a pessoa que ele amava. Porque ele achou que ela tinha morrido, né? Até então e tudo mais. E, cara, ele perdeu a mulher e a filha. Imagina, ele voltou 2 anos depois, lá achou um saquinho com os dedos dela e o da filha. Essa é pesada, essa parte é muito pesada, velho. Real, velho, eu não consigo ver o Lacan, assim, depois de estar com o eu não vejo como... Pica. É porque, tipo assim, depois que você acaba vendo toda a reação dele, ele vê o Jinshi como, tipo, um concorrente. Não, é o pai que não quer liberar a filha pro parceiro pegar. Assim, eu falo que ele é pelo jeito dele de agir, porque, tipo, ele é um imbecil que ele não consegue demonstrar emoção e fazer as coisas. E eu falo que ele é um péssimo marqueteiro porque ele fala de um jeito que, tipo assim, ele não nega. Por exemplo, quando o Jinshi ele fala sobre... Ele instiga o Jinshi a fazer aquela pergunta, né, de um jeito de desvalorizar uma concubina, ele fala como se tivesse feito, tipo assim, de caso pensado, e depois a gente descobre que não foi de caso pensado, que na verdade a própria Mao Mao fala assim, cara, talvez na verdade ele foi mais usado pela Jiangxi, né, que é a mãe dela. Talvez ele tenha sido mais usado do que ele usou ela. Mas ele foi, porque no final você até descobre, né, que tipo, ele não sabia que ela tava viva. Sim, eu não sabia que ela engravidava. Ele não sabia depois. Toma aí outro spoiler, né? Toma outro spoiler. É isso. A gente tá falando aqui de um episódio. Cara, se você não assistiu, vai assistir e terminar de assistir e escutar o podcast. Porque, né, não dá pra fazer um podcast free spoiler, cara. Só nesse contexto, que a própria Mao Mao também fala que, como concubina, como cortesã, ela tinha inúmeras maneiras de não engravidar. Ela engravidou porque ela quis. O Lacan, com aquele diálogo dele de falando assim, eu usei um método para desvalorizar uma cortesã. Mas o que é legal é isso, o roteiro engana a gente, porque apresenta ele como um cara que seria um vilão, que até o final ia tentar atrapalhar a vida do Jinshi e da Mao Mao, né? E a gente vê que não é isso. E mais que isso, quando eles vão jogar o xadrez lá, o lado da Mao Mao, o que ela pede? Se eu ganhar, eu quero que você compre uma certa cortesã lá que a chefe lá tá querendo vender. E aí ele, beleza, todo mundo achou. Todo mundo. Quem falar que não achou isso tá mentindo. Todo mundo achou que que era um plano dela pra comprar a menina que tava apaixonada pelo soldado. Sim, rapaz, pro Lihaku. Sim. Porque tanto que ela tinha ainda até feito um esquema lá, o Jinshi tentou comprar, né? Falou assim, não, eu te dou o dinheiro pra você comprar. Ele falou, não, que homem seria eu se eu precisasse de outra pessoa pra comprar. E isso é importante ter aparecido, porque é um motivo pra não ser ela, né, cara? Porque entra no mesmo diálogo do soldado. Que homem seria o soldado se o chefe dos soldados lá precisasse comprar a cortesã? É interessante porque isso aí foi um telefone sem fio, porque na verdade, quem começou esse boato aí, se você parar pra analisar, a própria ida do Lacan, lá na Casa Verdete, pra comprar, na verdade, uma outra. Assim, quando você começa a juntar tudo, você percebe que o homem de monóculos, ele ia lá constantemente pra encontrar a Mao Mao e fazer ofertas pela Mao Mao, saca? Sim, tanto que quando a Mao Mao tava lá de férias e tudo mais, ela se escondeu quando ele foi. Exatamente. E aí você para que pensa assim, tá, aí solta o rumor, que aí vocês começam a ter aquele boato e aí acham que é uma das três princesas, só que não é uma das três princesas, é a filha de uma ex-princesa, abre aspas. Então assim, você vê que um boatozinho que começou com a própria presença do Lacan, no final termina com ele também. Sim, pô, vamos falar a verdade.
Na hora que ele corre pro quarto, vê ela, começa a chorar e fala, essa que eu quero comprar. Não, mas essa não pode, não. É 10 mil o mínimo. Eu pago 100, 200. Quanto você quer? Eu vou levar ela. Aí ela levanta, porque ela tá super doente. Tem hora que ela nem reconhece as pessoas. Ela levanta e pega a pedra, né, do joguinho. Do joguinho de gol, E aí ele monta e eles começam a jogar. Pô, caiu uma lágrima. Não mentir não, velho. Uma lágrima. Sim, e aí a menina do bordel lá começa a chorar também. A menina que era assistente, né? Meio porque ela era assistente da mãe da Mao, né? Cara, aquilo é maravilhoso, pô. E ela fala que, assim, aí você começa a encaixar, porque ela própria, né, a Mei Mei fala que ela deveria ter sido mais honesta, porque a Feng Shui, né, a todo momento eles falam que ela é uma mulher muito orgulhosa, né, ela tinha muito esse orgulho, né, essa honra própria, né, esse valor próprio pra ela. Então, assim, se ela conta todo o plano dela pras pessoas ali do bordel, talvez nada teria acontecido. Sim. Mas ela não, com o negócio de honra dela, tipo assim, de autônoma, ela foi até o final. Então, um dos motivos que a Mei Mei tá chorando ali, porque ela fala assim, cara, porque você... Justamente ela fala esse diálogo, assim, pô, você deveria ter sido mais honesta. Porque aí a própria Mei Mei fecha o quebra-cabeça, né? E legal que esse sistema novelesco do anime, sabe, quando conversando sobre isso, é o que dá até ideia para um título desse episódio. Diário de uma Apotecária, 2 pontos. A novela de época que a Globo queria ter. Que isso. Oh, verdade. Quem falar que não é isso, tá errado, pô. Tá maluco, duvido que a Globo não queria ter uma novela dessa. De uma novela da época chinesa dessa aqui, duvido que não. Mas é literalmente uma novela chinesa, né, velho? É uma novel. E só voltando no Lacan, tem um diálogo interessante que no finalzinho o Jinchi, ele questiona, né? Que assim, não, você tem ranço desse homem, você tem medo dele, você tem nojo. Eu falo assim, não, eu não sinto nada por ele, não sinto ódio nenhum. Ela fala, eu não sinto ódio nenhum. Tipo assim, ela deixa bem claro que o problema dela não é com a pessoa Lacan, é com o fato de ele querer ela como filha. Ela deixa isso bem claro, porque pra ela o pai dela é o médico, né? O apotecário lá, o Luomen. Pra ela, ele é só um cara que, por acaso, ajudou a fazer ela, né? Que nem ela fala assim, que ela não tem mãe, né? Ela não conheceu a mãe dela. Ela fala que ela não conheceu a mãe dela. Pô, a parada do Lacan é que, assim, que igual o Rô falou, o Lacan ele é construído que no começo parece um personagem hiper FDP, tá ligado? Tipo assim, mano, esse cara é um estrategista que usa um monte de pessoa pra morrer na guerra, a troco de nada, só pra ele ganhar a partida. E aí até o Jinchi fala, pô, esse cara é meio maluco, ele não é legal, tal. E aí você vai passando a obra, aí você vai descobrindo algumas coisas. Descobre que, pô, essa questão dele enxergar as pessoas como inferiores, e de fato é isso, ele enxerga como inferiores, a maioria da galera, é porque primeiro você vê o passado dele, aí você descobre que ele sofria uma condição neurológica, né, que eu até fui pesquisar o nome aqui, é prosopagnosia, que é tipo, você não, é cegueira facial, você não consegue reconhecer rostos. Aí ele pega isso e associa essa ideia com a ideia de que, pô, cada pessoa é uma peça de xadrez e tem seu valor, e aí ele começa a ter essa noção de que não, cada pessoa tem um valor. Aí depois você descobre que o tio dele, na verdade, é o pai adotivo da Mao, e por isso que ele tem todo esse background também. Por isso que ele tá sempre pensando de igual a Mao. E você no começo você olha e fala, cara, ele só quer a Mao porque, tipo, ela é uma adversária à altura dele. É por isso que ele tá tão atrás dela. Aí você tá descobrindo que não. Aí você descobre que, pô, tem mais background e tal. Até que chega um momento que o Raul explica, fala, cara, a história, na verdade, ele era apaixonado pela mãe da Mao, que é esqueci o nome dela de novo. Feng Shui. E, tipo, ela era a única que ele conseguia sentir felicidade, é a única que ele conseguia ver o rosto. Isso que era o louco, quer dizer, é a única pessoa que ele conseguia ver o rosto. É o rosto dela que ele conseguiu, de fato, reconhecer. E ele só passou a reconhecer depois que ele jogou com ela. Tem isso também. Exatamente, depois que ela deu um pau nele no gol. Aí ela foi e ele falou, cara, pera aí, essa pessoa aqui é diferente. E aí, beleza, aí tem toda aquela questão do drama da novela, assim, pô, o cara, aquela questão, achou o seu amor. Aí o seu amor vai ser rompido por um elemento externo, que é o que? O elemento externo é o pai do cara fala, não, você vai... Na verdade, a história é, né, o tio dele tem aquela tragédia lá que ele é expulso do palácio, aí pra abaixar a poeira, o pai dele, que era o dono da família, manda ele estudar fora, é isso aí. E aí ele não tem escolha, porque ele tem que ir, tipo, pra ontem, e ele não consegue levar junto a mãe da Mao, não consegue fazer nada, e ocorre tudo que aconteceu que a gente sabe, né? Tipo, a mãe dela fica grávida, ela perde o valor, ela é obrigada a se prostituir e contrai sífilis. É, porque o detalhe que acontece é que, na verdade, nessa época, ele não tem um dinheiro pra comprar ela ainda. Não, e acho que nem tinha, né? E aquela coisa, como é que o cara que é ele já era um general de alta patente, né? Como é que o cara que já era um militar de alta patente vai comprar, tipo, uma cortesã que não é uma pessoa de uma família
As que já acendeu, entendeu? Ele comenta que tem esse diálogo. Ele não tinha grana. Tanto é que ele não é o grande estrategista. Ele é um militar com algum nome, já é um estrategista. Mas ele não é o estrategista. Ele se torna posteriormente, é isso. E é verdade, ele se torna depois das guerras, verdade. Ele não tá numa situação muito diferente do que o Lihaku tá com a Pairin naquele momento. A Pairin também tá naquela situação ali, pô, ele é um cara legal, que a Pairin, ela não liga muito pra status, né? Ela quer um cara forte e... Aguente dar no couro. A Mal falou com todas as letras. Ela gosta de um cara forte porque ela é maníaca sexual e o cara tem que aguentar. Então, basicamente, o cara é um cara que dê no couro e seja gente fina, é isso que ela quer. É um menino que vale ouro e ainda dá no couro. Ela quer acertar no bingo, só isso que ela quer acertar. Exatamente. Mas no caso do Nishu também é dito que na época que ela vira uma das princesas, a mãe da Mao, ele só consegue visitar ela uma vez a cada 3 meses, porque ele não tem dinheiro, ele fica juntando dinheiro pra ir lá visitar. E o valor dela aumenta e ele não consegue acompanhar o valor. Aí ela tenta fazer esse jogo de tentar balancear o valor. Tanto que é um plano dela, tipo assim, cara, como é que eu vou encontrar ele? O único jeito é abaixando o meu valor, que é engravidando. E aí quando ela é engravida, ele vai viajar. Ele é obrigado a viajar. E aí, pra mim, a parada que eu acho que eu discordo um pouco aí do que o Lucas falou, tipo, no sentido que eu não vejo o Lacan olhando a Mal como filha no sentido paterno, tá? Pra mim, a Mal, no olho do Lacan, ela é a forma de redenção que ele tem. Até então, né? Porque depois ele descobre que a Liu Han tava viva e vai cuidar dela. Mas, tipo assim, pra mim, ele enxerga ainda a Mal como uma forma de redenção pelo que ele fez. Ele entende que a filha... Só que ele não tem aquele amor de tipo, é minha filha cuidar. Não, tipo, é a forma dele se redimir pelo pecado que ele cometeu. É meio que isso. Eu acho que eu concordo mais com o Lucas. Quando tem o próprio lá negócio do xadrez lá, e ela vai falando as paradas, e não, a minha filha, como que eu vou negar? Tipo assim, mano, depois que você tem todo o quadro, assim, na sua cabeça, você vê as reações dele, que antes você via como um deboche, como autênticas, que toda aquela coisa fofinha dele, minha filha, não sei o que lá, blá blá blá. Quando você não tem a visão da história toda, você acha que ele... É cinismo, né? Ele quer provocar o Jinshi, Você olhando de fora, né, nesse momento. Ele conseguiu abaixar o valor da cortesã, e agora ele quer o prêmio dele. Foi exatamente esse diálogo que ele tem com o Jinshi. Sim. Só que depois que você tem o quadro e você vê que o Lacan não é bem assim, ele é um cara tão indiferente com as pessoas que ele nem se daria o trabalho de fazer isso. Então tudo que ele faz é realmente pela Mao. Então, assim, eu realmente não consigo ver ele como redenção dele, como uma culpa que ele tem. Ele realmente fala assim, cara, é minha filha. Até porque não foi um negócio de caso pensado. Ele era muito jovem, foi algo que aconteceu. Sim, é outorgado pra ele, né? Vai fazer. Sim, totalmente. Então, sim, ele vê ela como filha, tanto que pô, se fosse uma coisa da maldade, quando ele visse a mãe da Mao de volta lá com sífilis e tudo mais, ele ia pegar e ia comprar outra menina. Eu não sei se vocês notaram que bacana, porque quando ele abre a porta, aparece o rosto dela com sífilis, porque ela tem aquela marca no rosto, né? Quando ele olha pra ela, some, porque é ele olhando pra ela, né? O cara apaixonado, porque tanto que ele fala, é a mulher perfeita pra mim. Você vê que a partir do momento que ele tá olhando, conversando com ela, todas as marcas delas na animação somem, porque o modo em que ele olha pra ela, né? Que é a pessoa perfeita, a pessoa que ele ama. E tem toda a parada, né? No final, quando ele comprou ela, né? Mesmo como cortesã. E aí tem meio que um cortejo, né? Na hora que ela vai sair de lá. E aí a Mamal fala assim: estão fazendo um cortejo na cidade que parece comprar uma cortesã da Casa Verdete. E fala: não, mas não é qualquer cortesã. Tem que ser alguém muito alta. Geralmente eles fazem uma festa de no máximo 3 dias. Eles vão fazer uma semana de festa lá. Isso, Tipo, tinha que ser umas 3 princesas. E mostra, tipo, a cena, na verdade, oficialmente ele compra a Mei Mei, né? Mas, tipo assim, por baixo dos panos, na verdade, ele comprou a Liu Xiang e tá saindo com ela, tipo, como se fosse um casamento mesmo, né? Comprou a Mei Mei? É falado isso, que ele comprou a Mei Mei? Não, o que dá a entender assim é que ele levou a Mei Mei junto. Eu acho que não. Não, mas ele sai junto. Na cena que ela tá de vestido e tudo mais, a Mei Mei tá junto. Tanto que a Mei Mei aparece depois lá na Casa Verdete, ela que manda o vestido e o lenço pra Mao dançar. Ah, pode pá, tá certo. Inclusive, a Mei Mei escreve uma carta pra Mao falando que quando ela for comprada, ela quer algo daquele nível. Exatamente. E aí é outra cena linda, né? Que ela sobe lá no telhado pra se esconder e ela fica dançando sobre a luz da lua e tudo mais. Sim. O gente vai lá e fala assim: o que você tá fazendo? Ela fala: não, quando uma das princesas da Casa Verdete é vendida, a gente dança pra comemorar e tudo mais, né? A gente já fala no começo que ela não sabia dançar e ela dança mó bonito lá e o gente fica besta. Sim. Aí os dois caem do telhado. Tanto aquele romancinho, né? O comédia romântica que tem. Aquela cena maravilhosa, né? É tipo a cena do Zoom 100 que o cara tinha hemorroida, sabe? Era hemorroida. Aham. Mano, essa cena da Mao com o Jinchi é maravilhosa. O Jinchi começa a carregar ela, não sei o que, não precisa me carregar não. Eu vou ficar com vergonha. Onde já se viu? Não é a primeira vez que eu te carrego. Aí ela lembra que quando ela desmaiou, ele carregou ela. Eu preciso falar uma coisa pra você, tem algo que eu tô me guardando há muito tempo e não consigo te dizer. Ela bota a mão no rosto dele, assim. Aí ele todo apaixonado, ela. E o meu benzoar do boi?
E o meu prêmio? O que ia ficar achando, velho? Ele dá uma cabeçada nela, né? Achei muito bom, mano. E ela não entende, cara. E da hora que ela é tão inteligente pra certas coisas, ela consegue pegar tantas coisas, só que ela não consegue entender o sentimento do Ginch por ela, velho. É o lado humano, né, cara? Isso que eu achei da hora nessa obra. É o lado humano das coisas. O Lacan que a gente tá falando tem um lado humano e ele mostra até aquela cena quando ela tá subindo a escadaria, que ela toma uma porrada, que aí ele chega e, meu, isso eu acho muito louco e acho que na animação, não sei se o mangá ficou tão da hora, mas a animação ficou muito louca. Essa questão dos olhares, cara. Quando o personagem tá bravo, eles mostram um olhar. A própria Mal Mal, quando ela tá muito brava, mostra tipo um flash rapidão. Eu acho que é a primeira vez que o Jinchi pergunta sobre o Lacan, né, alguma coisa assim. Dá um flash rapidão, assim, tem a cena do Lacan que mostra ele pistolaço também, o olhar dele. Tem esses olhares, é muito louco isso. Dito isso, vamos pra aquele momento pra falar que nota merece o Diário de uma Apotecária, olha aí. Então vamos pras considerações finais e notas de O Diário de uma Apotecária. Esse anime ele prova muito bem, porque Diário de uma Apotecária, né, também conhecido em japonês como Kurosoriya no Hitorigoto, foi a segunda novel mais vendida no Japão em 2023, né? A gente tem um quadro aqui no final do ano que a gente fala dos mangás das novels. Esse ano, por acaso, demorou um pouquinho pra sair o das novels, então a gente acabou não gravando, mas eu tenho os dados e o Apotecária foi a segunda novel mais vendida. E assim, quando eu peguei essa lista pela primeira vez, eu falei assim, cara, não conheço. Segunda mais vendida? Será que é mais uma obra de romance lá que os japoneses aleatórios gostam? Após assistir esse anime, eu falo, cara, se fosse a top 1, não teria nenhum problema. Não teria nenhum problema. Seria pouco, porque é realmente uma obra muito boa, sabe? É uma qualidade muito alta. O anime, ele conseguiu adaptar também de forma muito eficiente, muito assertiva. A dublagem também é muito boa. Eu comentei alguns episódios atrás que na dublagem eu demorei um pouquinho pra acostumar com a voz da Mao Mao, mas assim, eu vi que o jeito que eles transmitem a personalidade dela, seja em qualquer idioma, tanto no japonês quanto no brasileiro, foi muito assertivo, sabe? Eles acertaram muito, porque depois que você se acostuma, depois que você entende quem é a Mao Mao, você se desvincula aquela visão que você tem, né, da personagem. Pô, aquela magrinha, lolizinha, né? Não lolizinha, mas assim, magrinha, fofinha e tudo mais, assim, e você vê que, não, cara, ela é uma pessoa diferente, ela tem uma personalidade forte, ela é uma capacidade mental muito, muito agressiva, assim, que você acha que não, mas ela, cada sutileza dela, mas ela é muito forte mentalmente. Então, cara, é uma obra muito, muito boa. Eu não sou muito fã, assim, de Slice of Life, né? Eu já comentei isso. Eu não gosto muito de drama de Slice of Life. Eu gosto mais de comédia, ação. Eu sou o Isekai Boy aqui, que o pessoal gosta de ficar sacaneando. Cara, essa obra não tenho muito o que reclamar, não, cara. Eu sou um fã dessas séries de investigação policial, né? A minha série favorita, se alguém conhecer, é a Psyche, que é uma série de comédia com investigação policial. Então, pô, cara, eu me diverti muito com as resoluções da Uma, cara. Realmente eu não tenho o que reclamar. A animação é ok, né? O design, eu acho que ela é muito eficiente. Eu peguei o design um pouquinho da nova pra ver e eu vi que o anime consegue melhorar algumas coisas ali. As mídias diferentes, mas pra mim eu achei muito boa. Música ok pra bom, né? As aberturas são muito boas. Tem umas músicas ali no anime que se destacam, mas no geral é ok. Eu não acho que em nenhum momento prejudica ou seja espetacular, é ok. E em alguns momentos brilha, mas nada mais que isso. E que, narrativamente, como personagens, assim, é o ponto forte, né, cara? Os personagens ali, acho que o Carlos que comentou que todos os personagens têm camadas, né? Você, aparece um cara ali que é o ajudante do Jinchi, mas, esse cara ali, por mais que não tenha nada focado nele, você sabe quem é esse cara, você sabe as coisas que ele gosta, você sabe como ele é, sabe? É o cara que é um personagem vivo, né? Então, eu vou dar um 9,7 pra Diário de uma Apotecária. 9,7, essa eu nunca tinha ouvido aqui. Especificaço, né, mano? Nem 9,5, 9,7. Eu vou guardar 0,3 ali pra segunda temporada. Entendi. Ah, safado. Canalha, né, velho? O anime, cara, ele é muito redondinho, esse que é o detalhe, né? Nem dei meus 2 centavos ali sobre a questão do Lacan, até porque eu acho que, tipo assim, você pode ter a percepção que você queira naquele processo ali, porque o anime, ele não é preto ou branco, né? Ele deixa você escolher se tu acha que o Lacan quer ter a filha mesmo ou não. Eu vou em certa parte pro lado do Bruno, que eu acho que ela tem um sentimento muito de culpa na relação dele ali com a Mal Mal, né? A Mal Mal é a exemplificação da culpa dele, né? Eu acho que o personagem entende muito assim nesse processo. Mas tirando isso, cara, tem algum tempo que eu não via um anime que tem tantos personagens tão ricos. Existem recentemente alguns outros. O Itachi é um anime que tem muitos personagens que são muito ricos, né? Tem uma narrativa muito bem completa e vários
vários outros que nós tivemos recentemente, mas que brilhasse tanto assim, né? Ainda mais mesmo tendo uma protagonista tão forte, tão marcante como é a Mamal, os outros personagens que aparecem, eles gritam na tela quando eles estão lá, né? E eu acho que é isso que enriquece mais a obra, né? Como eu falei, cada personagem que aparece lá, tu tem interesse de saber, né? Mesmo a minazinha lá, que a princípio é um mote da vilania da série, quando ela aparece, você acha interessante. Ela, vai ter uma Mal 2.0 na série? Como é que vai ser isso? Então, como é que vai ser essa construção, né? É uma coisa que a gente não tem entregue ainda, né? No todo, cara, eu acho o anime espetacular, cara. Foi uma recomendação do Luizão, ele já tinha falado que ele leu o mangá, né? Ele gosta pra caramba, e eu peguei pra ver e tomou meu xodózinho, virou xodózinho da família aqui meio. Eu fiquei vendo com a minha irmã, então tem esses pontinhos a mais. Cara, eu gostei do 9.7, Lucas. Eu vou dar 9.7 também, só porque tu deu 9.7. Inclusive, eu acho que deveria fechar todo mundo 9.7 pra ficar um número meio escroto assim, e mais alto. Eu acho interessante, entendeu? Fica 0.3, que é o erro da droga que a Mamal tá fazendo, né? Então deu alguma coisa errada e ficou sobrando isso, né, velho? Que é só isso. Inclusive, ótimo anime, porque faz apologia a usem drogas. Mamal é um personagem incrível, ela usa drogas, entendeu? Então tem esse detalhe. A gente nem fez tanta apologia a drogas aqui nesse podcast, isso é errado. Tem esses poréns aqui. Estamos caminhando pra ser family friend, né? É isso. Diário Apotecara, né? Surya no Hitorigoto. Faz aí apologia a droga, sexo e infelizmente não a rock and roll. Mas, apesar das diferenças, cara, é muito legal. Assim, como eu falei no começo, fazia tempo que eu não me sentia tão emocionado com o anime. E, cara, o arco do Lacan me fez ficar uma lágrima. Fazia tempo que eu não vi isso com o anime. Questão de roteiro, de construção de personagem, de construção de mundo é muito bom. A Natsuhyuga mostra que ela tem muita habilidade no que ela tá fazendo. E, cara, não à toa que é das obras mais vendidas tá aí. Assim, acho que dessa parte de roteiro a gente falou tudo, não tenho o que colocar além de excelente. A animação, não sou tão técnico nesse ponto, então, mas assim, eu vendo como um espectador me agradou muito. Tem essa questão dos olhares também. O que eu colocaria de pontos que não me agradaram tanto, não que é ruim, mas eu senti que faltou um pouco de esmero do pessoal da equipe nisso, é a questão da trilha sonora. O Shoji Hata, que é o diretor de áudio, ele trabalhou junto com o Kevin Penk, que já é um compositor aí conhecido pra anime. O Kevin Penk, ele é muito bom, ele é muito talentoso no que ele faz e, cara, eu sinto que talvez não foi tão bem usado o trabalho dele. Tem momentos que a soundtrack brilha muito e tem momentos que ela tá muito apagada, tem momentos que ela, tipo, parece que o som mesmo é um som meio estranho, um pouco plástico, meio estranho de ouvir às vezes. Da trilha sonora, de vez em quando, faz falta você investir mais em sonoridade chinesa mesmo, música chinesa, arranjos. Sim. É exatamente esse ponto, assim. Tem até, acho que algumas partes tem os elementos que o Kevin coloca de elementos clássicos da, digamos assim, da música chinesa, né? Mas eu acho que o que pecaram muito foi a escolha, cara. Acho que a escolha do que colocar, do que não colocar, de que pra essa parte eu quero trazer tais emoções com a música, porque a música é uma forma de contar a história também. O audiovisual de um anime, o áudio dele é uma forma de se contar a história daquele anime. Eu acho que faltou essas ornamentações, assim, uma hora trazer uma música que contenha mais elementos bem clássicos ali do chinês e que contenha toda aquela questão do épico de trazer. Não, tem horas que parece uma soundtrack até um pouco genérica, assim, cara. Tem momentos que eu fiquei bem incomodado nesse ponto. Por isso que eu não vou dar um 10, tá? Pra não prolongar aqui minha nota, eu não vou dar um 10, mas eu vou dar aí pra acompanhar a galera, eu vou dar um 9.7 pra ficar com essa nota aí bizarra. Junto com Frieren, o Diário de Apotecária é um dos melhores animes que eu vi esse ano, cara. Tranquilamente. Que história maravilhosa. Eu acho que o Lucas comentou muito bem no começo do podcast, né? 2 personagens femininas muito fortes, muito interessantes, complexas, sabe? Em enredos complexos, né? Totalmente diferentes um do outro, mas totalmente complexos. Você tratar de como a mulher é tratada na China imperial. Cara, é dose, cara. É duro, você vê? Cara, elas eram vistas como objeto de troca, como objeto de prazer, objeto pra gerar filhos, objeto pra limpar a casa. É cruel, cara. E ele tem uma leveza, uma sofisticação pra tratar dessa pauta, sabe? Incrível. O roteiro é muito bom. Eu acho que o diretor acertou muito na forma de trabalhar o roteiro, porque todos vocês comentaram a mesma coisa, né? Que é muito fácil de assistir o Diário de Apotecária. Mesmo dele falando até de temas muito pesados, é muito fácil de você assistir. Ele é muito leve de assistir. É gostoso, cara. Você assiste em 2 dias tranquilamente. É muito legal isso. Dito isso, eu não posso dar uma nota melhor que 10. Eu vou ser a antítese dos meus amigos aí. E dizer que não dar 10 pra esse anime é falha de caráter. E a média do anime é 9,8. Quase ficou 9,7 de vocês aí. Tu quebrou o rolê. Save Tail, né? Eu não tenho culpa se vocês não têm caráter. De acordo com o conservadorismo brasileiro, como eu tô fazendo apologia a drogas falando desse anime, eu realmente não tenho caráter.
Na verdade, teria 10 só se tivesse mais drogas. Como teve pouca, ficou 9. Como? Teve droga em todo episódio, pô. Tá maluco? Esse foi um erro do episódio e não do anime. A gente vai voltar de novo pra aquele diálogo na abertura. Daqui a pouco o pessoal vai pras ruas lá, xingar o MDA. Se fosse o MDA de verdade, o MDA raiz, a gente ia falar de drogas o tempo todo. Que não sei o quê. É verdade. Que saudade de quando o MDA falava de drogas com vontade e tal. Abertamente, né? É, amigo. E você? O que você achou do Diário de uma Apotecária? Você gostaria de mais drogas nesse episódio? Comenta aí. Você pode mandar aquela mensagem pra podcast@mundodosanimes.com ou deixar sua mensagem também lá no seu agregador de podcast favorito. Lembrando, né, que a gente só vai ler na seção de e-mails ou do Spotify, ou, claro, o próprio e-mail. E você pode ser aquele cara que vai ser parte do MDA, o nosso parceiro, nosso amigo, nosso padrinho, amigo. É só ir lá no catarse.me/MDA e ver o plano ali que se encaixa com o seu bolso. Você vai ajudar o MDA a crescer e evoluir. Inclusive, nos próximos meses aí vai ter coisa nova, vai ter conteúdo novo no MDA. Você vê, já tá tendo Papo Nerd com Elas. A gente prometeu aí conteúdo extra, o Papo Nerd com Elas já tá aí. E logo mais tem MDA nos eventos de novo. A gente fez conteúdo pra BGS e logo mais tem Anime Friends vindo por aí. Vai ter pessoal do MDA vindo pro Anime Friends. Então vai ser muito maneiro. Então vai lá no catarse.me/MDA e seja o nosso padrinho. Agradecendo sempre a eles, né? Que fazem esse podcast acontecer. Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourenço, Henry Hamaguchi, Lucas Batista e Nathan Kleiman. Nós ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau.